pessoal! Hoje a gente vai falar sobre histologia do sistema endócrino. E existem algumas coisas importantes para a gente recordar, para a gente poder entender como funciona esse sistema endócrino. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar é quais as razões para uma célula se comunicar com a outra. Parece uma pergunta um tanto quanto óbvia, mas vale a pena a gente refletir sobre isso para entender o sistema endócrino também. Uma das razões que uma célula se comunica com a outra está no ciclo da apoptose, né? Que é a morte celular programada, como nós vemos aí nessa primeira figura à esquerda. Outros motivos para esta comunicação, para essa sinalização celular, é a sobrevivência. Uma célula comunica a outra, seja por sinalizações de defesa ou por sinalizações de outros motivos do metabolismo celular para que elas se mantenham vivas. Outra razão importante é a proliferação celular. Uma célula estimula a outra para que elas proliferem, para que elas se mantenham como um tecido vivo e em constante renovação. Outra importante sinalização celular é a diferenciação, que é o momento em que a célula se modifica para exercer outra função além da sua função inicial. Esse processo de comunicação celular é um processo de sinalização importante e ele vai regular, entre várias outras funções no nosso organismo, as funções do sistema endócrino. E aí a gente recorda, né, quais são os tipos de sinalização celular. Lembrando que a gente já viu isso lá no tecido epitelial, no tecido glandular, e a gente fala sempre sobre isso, né? Falamos também no tecido nervoso, que uma célula, ela pode produzir sinalizadores químicos que serão lançados para o meio externo e vão atuar das seguintes formas: ou em receptores próprios da célula, e aí a gente tem um tipo de sinalização celular que nós conhecemos como autócrina, ou nós temos mediadores químicos que são produzidos no interior de uma célula, são lançados para o meio extracelular e são direcionados a receptores que estão em outras células, porém vizinhas da célula que produziu o mediador químico. No caso desse tipo de sinalização, nós estamos falando de sinalização parácrina, que são para células vizinhas. Hoje nós vamos conversar sobre sinalização endócrina, que é quando várias células produzem mediadores, mensageiros químicos importantes que caem na circulação sanguínea e vão atuar em outras células bem distantes da célula que produziu o sinalizador químico. Esse é o caso da sinalização endócrina, que nesta aula nós vamos aprofundar e conhecer órgãos que acumulam várias células produtoras de mensageiros químicos. Na sua maioria das vezes, esses mediadores químicos são hormônios. Esses hormônios são sinais químicos que vão atuar longe das células que produziram essa sinalização e que vão modular e
condicionar as células a um tipo de modulação para o funcionamento delas longe de onde essa sinalização foi produzida. Um outro tipo de sinalização celular, somente para que nós possamos terminar a nossa revisão de sinalização celular, é a sinalização sináptica, que ocorre nas células do sistema nervoso central. Aqui um mapa mental produzido por um colega que eu encontrei na internet, que é o Med Hibiscus, e que traz uma síntese de todas as funções produzidas, né, todas as funções dos órgãos que compõem o sistema endócrino. Vejam que a gente tem aí uma leve síntese ali em cima do que são hormônios, né? Como eu falei, a maioria dos sinalizadores químicos, dos mensageiros químicos que são produzidos pelas células endócrinas, são hormônios, são sinais químicos muito específicos, ou seja, eles vão diretamente atuar na célula-alvo para uma função específica e eles são produzidos apenas pelas glândulas endócrinas. Somente nos órgãos do sistema endócrino nós veremos a produção de hormônios. Os hormônios, junto com a sinalização do sistema nervoso central, são os coordenadores, são os maestros da função fisiológica do corpo. Os órgãos que nós vamos conhecer nessa aula são a hipófise, sendo que ela é dividida em duas partes, uma anterior e uma posterior. A anterior conhecida como adenohipófise e a posterior conhecida como neurohipófise. Anterior, posterior são posicionamentos anatômicos, tá? Em relação à frente do corpo e a parte posterior do corpo humano. Essas duas partes, adenohipófise e neurohipófise, produzem, no caso da adenohipófise, que é a parte anterior, produz vários hormônios, e a neurohipófise, ela recebe hormônios da região do hipotálamo, que está no sistema nervoso central, e libera na corrente sanguínea essa lista de hormônios que a gente tem aí nesse mapa mental. O FSH, LH, GH, prolactina e TSH. Daqui a pouco a gente entra em detalhes sobre esses hormônios. O hipotálamo não será muito abordado nessa aula, porque é uma parte que está mais relacionada ao sistema nervoso central, não vou posicionar ele anatomicamente. Mas é um órgão importante que se comunica diretamente com a neurohipófise, produz dois hormônios importantes. Um é a ocitocina e o outro é o ADH, também conhecido como vasopressina. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nesses hormônios também. Existem as gônadas, né, os testículos e os ovários, que produzem hormônios que estão relacionados à função reprodutiva, à função sexual. Esses hormônios eu vou dar uma aprofundada maior na aula de sistema reprodutor, que já é a próxima aula. E aí a gente vai conhecer um pouco mais sobre esses hormônios que são produzidos nas gônadas, que como eles têm um feedback direto no funcionamento da gônada, faz mais sentido a gente conversar sobre eles nesta aula de sistema reprodutores. Nessa aula, a gente vai dar uma ênfase bem grande na hipófise, nas adrenais, que eram antigamente conhecidas como suprarrenais. Ela tem duas regiões bem distintas que produzem hormônios distintos também. O pâncreas, a gente já tinha visto uma parte dele lá quando a gente falou das glândulas acessórias do sistema digestório. Agora nós vamos retomar o pâncreas
para falar da parte endócrina. Esse órgão ele possui dupla função, duas partes bem distintas no mesmo órgão. É um órgão importantíssimo na regulação da glicose no nosso corpo. Outro órgão que vai ser abordado nessa aula é a tireoide e a paratireoide, que são órgãos que estão juntos, né, localizados juntos anatomicamente e produzem hormônios muito importantes no metabolismo do corpo como um todo. Vejam aqui duas imagens, uma masculina e uma feminina, e ao centro o cérebro, onde nós podemos posicionar anatomicamente os órgãos que compõem o sistema endócrino. A imagem que mais acima traz o cérebro, ele traz a localização anatômica da hipófise. Ele está bem no centro do nosso sistema nervoso central, a parte do cérebro, antes do encaixe com o cerebelo, bem na porção onde a gente chama anatomicamente de célula túrcica, que é uma curvatura óssea que apoia o sistema nervoso central. Mais abaixo, nós temos um órgão da tireoide, posicionado na região do pescoço, à frente do esôfago e da traqueia. Dentro da cavidade abdominal e abaixo da cintura torácica, nós temos o pâncreas e as adrenais. O pâncreas é um órgão que está localizado na primeira volta do intestino delgado. E as adrenais são dois órgãos que estão localizados bem acima dos rins, mais posterior na cavidade abdominal. Por fim, aqui os testículos e os ovários, que são órgãos endócrinos também, têm mais de uma função e vão ser abordados com mais profundidade na aula de sistema reprodutor, que é a próxima. Quanto à hipófise, vejam nessa imagem um melhor posicionamento, uma melhor localização da posição do órgão da hipófise, no centro da nossa cabeça, abaixo do sistema nervoso central, apoiado na célula túrcica, que é o osso que dá apoio a esse órgão. Quanto à sua histologia, a hipófise possui histologicamente, que dá para a gente perceber muito claro nessa imagem, que é um corte histológico da hipófise corado pelo tricrômico de Masson, ou seja, são 3 cores evidenciando os tecidos que compõem a hipófise. Nessa imagem, na parte superior, vejam que tem uma parte bem corada, ela é bem corada, bem avermelhada, é a adenohipófise. Uma porção mediana, né, que é a parte intermediária, né, que desloca, né, entre a adenohipófise e a neurohipófise, que está ali dividindo essas duas regiões. E mais abaixo, a neurohipófise. Neurohipófise tem poucas células, muitas fibras e muitas terminações nervosas, muitos axônios. Fiquem cientes de que essa imagem é apenas um quadrante do total da hipófise, que ela é um pouco maior que isso tudo que está aparecendo aí na imagem. Aqui nessa outra imagem, também na coloração de tricrômico de Masson, as 3 regiões da hipófise. Aqui na esquerda e inferior, nós temos a adenohipófise, no meio a parte intermediária e a superior direita a neurohipófise. Na região da neurohipófise, além da gente ter muitas fibras, muitas terminações nervosas, muito vaso sanguíneo, também existem várias células que são conhecidas como pituícitos. A porção intermediária, a parte intermediária, ela não tem uma função conhecida pela ciência ainda.
A adenohipófise, ela tem três tipos celulares, né, que são bem distintos através da coloração. A gente tem células cromófobas, que não se coram, são esses espaços em branco. E existem células bem roxinhas, que são as acidófilas, e essas células mais azuladas, que são as basófilas. Elas possuem funções distintas, e o que a gente vai conhecer agora, as funções da hipófise. Vejam que a neurohipófise está aqui ilustrada em rosa. Ela tem uma forte conexão ali com a parte nervosa do hipotálamo, né? Então, são corpos celulares de neurônio da região do hipotálamo que migram e se ramificam através da neurohipófise aí, ilustrada em rosa claro. A região da adenohipófise também possui inervações que vêm dessa região do hipotálamo. Eles não são tão grandes assim, não são tão irrigadas e tão intensas como na neurohipófise. Vejam que a adenohipófise também recebe um outro nome por alguns autores, que vem um nome do latim, que seria pars distalis. Tá? E alguns autores também chamam essa região da neurohipófise de pars nervosa. São sinônimos, são apenas nomes diferentes utilizados por autores diferentes. De acordo com o que a gente vê aí nessa imagem, os pituícitos que estão na neurohipófise produzem os hormônios ADH, ocitocina, sendo que o ADH é um hormônio que vai cair na circulação sanguínea e vai atuar lá no rim. Ele atua de forma que o rim aumente a absorção de água. Isso acontece em caso de desidratação. A ocitocina é um hormônio liberado pela neurohipófise em casos muito específicos, atuando na glândula mamária e no útero. Quando atua na glândula mamária, vai provocar nesse órgão a contração de células mioepiteliais, essa contração dessas células. Se a mulher não é gestante ou se ela não está lactando e amamentando, essa contração é apenas uma dorzinha, uma contração que acontece durante o período menstrual. Mas, se a mulher tiver gestante, grávida, ou se ela estiver lactando e amamentando, essa contração provoca a maior produção de leite e a liberação do leite pelas mamas. Essa ocitocina também vai atuar no útero, provocando contração da parede uterina. Se a mulher não está em trabalho de parto, se ela não está gestante, essa contração uterina, ela provoca uma expulsão do miométrio, quando, né, ela contrai o miométrio e expulsa aquele endométrio que está sendo liberado, que está sendo trocado durante o período menstrual. Né? Então, é a popular cólica menstrual. Agora, se a mulher ela está gestante e entra em trabalho de parto, a ocitocina vai auxiliar na contração uterina para que o bebê venha a nascer. Quanto à adenohipófise, a adenohipófise produz um número muito maior de hormônios e todos esses hormônios são liberados por células específicas, como eu tinha mostrado na imagem anterior. As células da adenohipófise elas podem ser classificadas como cromófobas, acidófilas ou basófilas. As cromófobas não possuem uma função conhecida pela ciência ainda. As acidófilas vão produzir hormônio de crescimento, que vai atuar no crescimento de ossos, na manutenção dos ossos e na formação e no crescimento do músculo
né? Principalmente para quem, não só para crianças, mas para quem faz exercício físico, a hipertrofia, né? O aumento da massa muscular. E o aumento do tecido adiposo, né? Uma elevação da taxa de ácidos graxos para que a pessoa tenha reserva energética. Um outro hormônio produzido pelas células acidófilas é a prolactina. Ela vai ser liberada apenas no momento em que a mulher ela é gestante, para a produção, a secreção do leite e durante o período que ela for lactante, que ela estiver amamentando. Outra célula da adenohipófise é a célula basófila. Ela produz outros hormônios, que são ACTH, que vai atuar sobre o córtex da glândula adrenal, que nós vamos conhecer nesta aula, e aí a gente vai entender o que esse ACTH faz. O TSH, que atua sobre a tireoide, nós também vamos conhecer nesta aula, então depois a gente fala sobre a função desse TSH na tireoide. O FSH, que vai atuar tanto nos ovários das mulheres como nos testículos, e aí tem funções diferentes esse FSH para mulheres e para homens, né? Nas mulheres provoca a secreção de estrógenos, que são hormônios que definem os caracteres sexuais externos que dão aspecto feminino à mulher. E no homem, né, provoca a formação, desencadeia o processo de espermatogênese, que é a formação de gameta, né, de espermatozoide. A célula basófila também produz LH, que também vai atuar sobre as gônadas femininas e masculinas. Dessa vez, o LH atua na secreção do ovário, a secreção de progesterona, que também é um hormônio importante na finalização do processo de ovogênese, né? Espermatogênese, perdão, é do homem. E a LH, que atua nos testículos masculinos com a secreção de andrógenos, que são hormônios que provocam no homem a expressão de características masculinas, características externas masculinas. Vamos conhecer agora um outro órgão do sistema endócrino muito importante, que é a tireoide. A tireoide, ela está posicionada anatomicamente no nosso pescoço, à frente da traqueia. Ela parece uma borboleta que abraça a traqueia, né? Para os homens que possuem uma cartilagem mais proeminente aqui no pescoço, conhecido como pomo de Adão, a tireoide está bem abaixo dessa cartilagem. Histologicamente, olha, essa imagem eu trouxe para posicionar vocês quanto aos órgãos que estão aí junto da tireoide. Do lado de cima, ó, a gente vê um pedacinho da traqueia, do lado direito, um pedacinho do esôfago, um pedaço grande do esôfago. E aqui, olha, a tireoide, que é formado por várias bolinhas, que quando seccionadas aparecem dessa forma. Esse corte é um HE, é uma hematoxilina eosina. E aqui um aumento maior dessa tireoide para a gente poder ver. O órgão da tireoide, ele é formado por uma série de esferas, várias esferas pequenininhas, e essas esferas, quando cortadas, elas aparecem desta forma. Essas esferas são conhecidas como folículos, né? Cada estrutura arredondada dessa é um folículo. E esses folículos são revestidos por células epiteliais, que tem uma função modificada como uma célula epitelial glandular, que são as células foliculares, fazem o revestimento de cada uma dessas esferas. E no interior dessas esferas fica acumulado o hormônio que é produzido por essas células foliculares. Esse hormônio, ele é essa estrutura rosa densa que está aí no centro desses folículos,
e ele é conhecido como coloide. E como funciona a tireoide? Ela é uma glândula que regula, entre outras funções, as funções das células em todo o organismo, no que a gente conhece como metabolismo, produção de calor e a fertilidade. Tudo começa no mecanismo de ação regulador da tireoide, que começa lá no cérebro, né, um estímulo nervoso, né, da região do hipotálamo, estimula a hipófise que produz o TSH. Né? Esse TSH é uma sigla que vem do inglês, que é o hormônio estimulante da tireoide. Esse TSH, ele sinaliza para a glândula que produza outros hormônios. Então, cai na circulação sanguínea, saiu lá da hipófise, cai na circulação sanguínea, chega na tireoide e aí a tireoide vai produzir os hormônios T3 e T4. T3 tem esse nome difícil de falar, que é o triiodotironina. E o T4, que é a tiroxina. O iodo dos alimentos, ele é captado pelas células tireoides. Iodo que a gente sabe que vem através principalmente do sal, né? Que tem na sua composição iodo, passa por um processo de oxidação e se associa à tiroglobulina, que é uma proteína sintetizada nessa glândula e que resulta nos hormônios T3 e T4. Parte da produção hormonal da tireoide é direcionada para diversos órgãos pela corrente sanguínea. A glândula regula, entre outras funções, as funções das células em todo o organismo. Controla o que a gente chama de metabolismo, produção de calor, fertilidade, memória, atenção, sistema nervoso central, batimento cardíaco, níveis de colesterol, bastante funções, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de uma disfunção, e aí vale a pena a gente recordar, só a título de curiosidade, não estou tentando dar aspectos clínicos, não, mas é mais título de curiosidade. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo são disfunções da hipófise quando essa glândula reduz, né, a sua função ou quando ela aumenta a sua função. E aí ela reduz de tamanho ou ela aumenta de tamanho. Como consequência dessas disfunções, no caso do hipotireoidismo, a pessoa vai apresentar cabelo seco, irritabilidade, muito cansaço, uma pele seca, áspera. E no caso da disfunção do hipertireoidismo, que é aumento da função da tireoide, ela tem perda de peso sem motivo aparente, né? Olhos salientes, suores, um pescoço mais inchado. Então, diante de características como essas, vale a pena procurar um médico para ter uma avaliação clínica mais adequada. E a paratireoide? São órgãos que estão associados ao órgão da tireoide. São 4 esferas menores que estão localizadas na porção posterior da tireoide. Então, é como se a gente pudesse tirar a tireoide com a mão, como a gente tem naquela figura lá em cima, ó, do médico, pegando um modelo da tireoide. A gente vê ali, ó, 4 estruturas circulares que estão na parte posterior da tireoide. E aí, histologicamente, olha, quando a gente faz um corte histológico, a gente vê que a paratireoide é essa região mais escurecida ali, junto da tireoide, e que está dentro dela, né? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a paratireoide. A regulação de níveis de cálcio sanguíneo, ela é feita pelo paratormônio, que são os hormônios
produzidos pela paratireoide, né? Esses hormônios, o paratormônio, ele aumenta a absorção de cálcio no intestino devido à ativação de uma vitamina D importante que vem através da nossa alimentação. Aumenta a reabsorção de cálcio pelos rins, né? Então ele não é eliminado na urina, ele é absorvido pelos rins, graças ao paratormônio. E osteoclastos, que são células que estão no tecido ósseo, dissolvem parte mineral do osso, liberando cálcio dos ossos para a circulação sanguínea, caso isso seja insuficiente através da alimentação. Todas essas ações juntas aumentam o nível de cálcio sanguíneo. Esse aumento do cálcio no sangue provoca uma comunicação com a própria paratireoide, que é uma retroalimentação negativa, fazendo que os níveis de cálcio no sangue baixem, porque ela vai parar de produzir esse paratormônio quando o cálcio estiver muito alto no sangue. As glândulas adrenais, elas eram antigamente chamadas como suprarrenais. Então, se você for estudar histologia da adrenal ou anatomia da adrenal em algum livro mais antigo, você não vai observar esse nome. E até mesmo na internet, você consegue localizar vários esquemas ainda chamando essas glândulas endócrinas de suprarrenal. Mas o nome certo e a nómina mais atualizada é a adrenal. São essas duas glândulas que aparecem ali no esquema, acima dos rins, voltado para a parte posterior da cavidade abdominal, ali nas nossas costas, né? São glândulas pequenas e bem assim, deitadas sobre os nossos rins. Num corte histológico que nós temos aqui em hematoxilina e eosina, nós podemos observar que a adrenal ela tem um revestimento externo, um conjunto de células que se organizam de forma bem sistêmica, na parte mais externa, que é o que a gente chama de cortical, e a parte mais interna, bem vascularizada, que a gente chama de região medular. Vejam aqui na parte mais externa e a parte mais interna, bem vascularizada. Externamente, região cortical e internamente, região medular. Aqui nessa outra imagem histológica que está à esquerda, nós temos um corte pela hematoxilina e eosina e que é mais fácil da gente evidenciar as diferentes regiões que compõem essa glândula adrenal. E essas diferentes organizações celulares refletem especificamente no tipo de hormônio que essas células produzem. Então, lá por fora existe uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que é bastante vascularizado, que irriga esse órgão, que chegam algumas terminações nervosas também para estimular esse órgão. E lá em cima a gente tem o que a gente chama de zona glomerulosa, que tem células mais distantes umas das outras, um bom espaço entre elas, formando estruturas arredondadas que lembram um glomérulo. Essa zona glomerulosa, que está aqui esquematizada em azul, ela possui células que produzem um hormônio chamado de mineralocorticoide, ou mais conhecido como aldosterona. A aldosterona, ela atua nas características sexuais, né? E também ajuda nas funções de defesa. A zona fasciculada, que tem esse nome porque as células se organizam como se fossem fascículos. É como se fossem vários livros organizados numa prateleira. E esses fascículos são células organizadas em fileirinhas, né? Como se elas fizessem fileiras nessa região.
Essa zona fasciculada está esquematizada aqui em rosa. E as células dessa zona fasciculada produzem glicocorticoides, por exemplo, o mais conhecido, a cortisona. Cortisona é o nome desse hormônio que é produzido na adrenal, que tem função anti-inflamatória. Existem no mercado corticoides, que são similares à cortisona produzida naturalmente no nosso corpo. E esses corticoides também são utilizados para controlar o processo inflamatório, assim como a cortisona o faz, né? Evitando que a resposta imunológica muito exagerada leve o indivíduo à morte. Aqui, uma parte mais abaixo, também com uma estrutura mais frouxa, com espaço entre as células, a zona reticulada. Zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada, essas três regiões compõem o córtex adrenal. Aqui a zona reticulada esquematizada em amarelo. Ela possui células que vão ter como função a produção de hormônios sexuais. Um exemplo é a desidroepiandrosterona, nome feia, né? E que vai ajudar a regular as características sexuais, principalmente as comportamentais. E essa região grande aqui, ó, bem vascularizada, com muitos espaços entre as células muito claras, pouco coradas, é a região medular da adrenal. Essa região medular, tem muitos vasos sanguíneos grandes, ela possui células bem espaçadas entre si, que produzem a adrenalina e a noradrenalina. São células que têm regulação direta pelo sistema nervoso central, né? Elas têm uma conexão aí com terminações simpáticas pré-ganglionares, ou seja, também tem uma regulação do sistema nervoso autônomo. E esses hormônios, eles são os hormônios conhecidos como hormônio de reação, de fuga, o hormônio do medo, né? Quando você fica assustado, quando você passa por algum estresse muito grande, você libera a adrenalina. E quando o seu corpo precisa voltar ao estado normal, ou seja, quando você precisa se acalmar e sair do estado de reação ao medo, é liberado o hormônio de noradrenalina. Então, eles são antagonistas. Um estimula e o outro faz essa quantidade de reações serem reduzidas. Uma coisa interessante da gente lembrar sobre o sistema de resposta ao estresse, né? Tudo isso acontece principalmente pelos órgãos do sistema endócrino, mas não somente através deles. Lá no cérebro estimula o hipotálamo, que vai produzir o ACTH. O ACTH estimula as glândulas adrenais, que produzem adrenalina e cortisol, porque o estresse também é entendido como uma resposta inflamatória e ele libera anti-inflamatório, né? A cortisona, né? Liberados esses hormônios, eles caem na circulação sanguínea e vão atuar onde? Vão atuar nos pulmões, provocando dilatação dos bronquíolos, né? Fazendo com que você respire de uma forma mais ofegante, com mais agilidade, porque você começa a ficar ansioso, você começa a respirar forte, né? Aumenta o batimento cardíaco, né? Faz você ficar com um batimento cardíaco mais acelerado. Aumenta lá no fígado a conversão de glicogênio em glicose. Lembrar que o glicogênio ele é acumulado no fígado e ele é liberado lá para que ele seja utilizado na forma de glicose, porque é a forma do corpo entender que você precisa de energia para fugir,
da situação que está causando estresse. Reduz a atividade do sistema digestório, por isso que algumas pessoas muito estressadas, muito nervosas ou com medo, elas podem vomitar, porque a reação do corpo é de diminuir a digestão. E por fim, aumenta a pressão sanguínea, aumenta a quantidade, o volume de sangue, de líquidos no sangue no interior dos vasos. Esse aumento da pressão sanguínea é para poder aumentar a quantidade de sangue em todos os órgãos para que você possa ter o que você precisa para poder fugir. E aí a gente se pergunta, mas qual o problema de eu ter tanto cortisol circulando no meu corpo? Uns efeitos colaterais da administração do cortisol ou de uma liberação de cortisol muito grande através das suas adrenais é que aumenta o nível de açúcar no sangue, isso não é bom, aumenta o suprimento do sistema imunitário, você pode ter respostas de defesa muito exageradas, diminui a liberação de um hormônio também importante, né? Na realidade é de um neurohormônio, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade, então você já fica mais triste, né? Diminui a sua sensibilidade à dor, então você consegue passar um longo período sem sentir nada. É muito comum para a pessoa que está em sistema de fuga, ela não sentir, por exemplo, eu estou fugindo de um leão, eu posso estar até machucado, mas eu vou continuar fugindo do leão, né? Aumenta a pressão sanguínea arterial, isso para hipertensos é muito perigoso, né? E aumenta sua memória e a sua atenção. É o único lado positivo, né, do cortisol. Quanto ao pâncreas, o pâncreas é um órgão localizado na primeira volta, né, na primeira alça do seu intestino delgado, né? Ele tem dupla função, ele é uma glândula acessória do processo digestivo, mas ele também é uma glândula endócrina. Quando a gente pega um corte histológico, esse aqui está curado em hematoxilina e eosina, e a gente observa o pâncreas, a gente vai ver vários ácidos serosos que são a parte exócrina do pâncreas, a parte que auxilia no processo digestivo, que nós já conhecemos nas aulas anteriores. E existem ilhas de células endócrinas, que são essas células mais claras aqui, ó. Elas são ilhas de vários tamanhos e elas foram denominadas como ilhotas de Langerhans, com L maiúsculo, porque foi o Langerhans que viu isso pela primeira vez. No aumento maior, olha, a gente tem vários ácidos serosos, né, que são a parte exócrina, a parte digestiva, e aqui uma ilhota de Langerhans, né, que são as ilhas de células endócrinas, células que produzem hormônios. Vejam que tem um vaso sanguíneo grande ali no centro dessa ilhota e um outro vaso um pouquinho menor mais abaixo. E tem vários tipos celulares diferentes que já foram descritos na ciência, que compõem essas ilhotas de Langerhans, mas mais importante são dois tipos celulares que a gente consegue perceber pela diferença na forma do núcleo. Um núcleo bem compactado, bem denso, bem escuro, são as células alfa, e as células que têm um núcleo com a cromatina mais frouxa, né, que a gente vê ali mais clarinho, que são as células beta. Células alfa, células beta, uma com um núcleo bem escuro, bem denso, e outra com a cromatina bem frouxa. E o que é que essas células das ilhotas de Langerhans fazem? Bom, e é um ciclo quase que sem fim, né? Você recebe alimento através da digestão, através do processo do que você comeu, né? Esse alimento aumenta a taxa, né, de glicose que você tem no sangue, porque você comeu, foi absorvido, isso foi para o sangue e aumenta a taxa de glicose.
Isso estimula a célula beta lá do pâncreas, né? E inibe a célula alfa. Quando a célula beta ela é estimulada, eu tenho liberação do hormônio insulina. Essa insulina vai na circulação sanguínea, chega no fígado e lá no fígado eu tenho uma absorção dessa glicose que chegou através da minha alimentação e ela é guardada lá no fígado na forma de glicogênio. Só que aí, o que acontece? Você ficou um tempão lá, ó, sem comer, né? Foi para a faculdade, ficou o dia inteiro, esqueceu que tinha que comer, sua glicose baixou. O que vai acontecer? Essa baixa da glicose no seu sangue estimula a célula alfa e inibe a célula beta. Quando estimula a célula alfa, existe a liberação de um outro hormônio produzido ali pelas células alfa, que é o glucagon. Esse glucagon cai na circulação sanguínea, vai lá para o fígado, pega aquele glicogênio que tinha sido armazenado, quebra ele e libera em forma de glicose no sangue para poder manter a sua homeostase, o equilíbrio do teu corpo, até você lembrar que você tem que comer e aí você come.